A surpreendente vida da mendiga negra casada com o milionário mais apimentado do Brasil. Você não vai acreditar na história que está rolando nos bastidores da alta sociedade. Rosemir, uma jovem negra, nascida e criada nas ruas batidas do centro do Rio, sem um tostão no bolso, virou o centro de um turbilhão inacreditável. Dizem que ela viveu anos entre becos escurinhos, vendendo picolé e sonhando alto demais. Até que, de repente, tudo mudou. De mendiga a esposa do CEO mais charmoso, poderoso e escandalosamente apimentado do Brasil, Paulo Saad, o nome dela explodiu como uma bomba de confete no mundo dos ricos e famosos. Mas o mistério vai muito além do conto de fadas. Enquanto o país inteiro se pergunta como essa revolução social aconteceu da noite para o dia, boatos começam a dar voltas frenéticas. Há um segredo obscuro que conecta as famílias de Rosemir e Paulo. Uma trama escondida por trás da aparente sorte. Um pacto secreto, um acordo antigo que ninguém nunca falou em público. Aliança de sangue e poder, casada na surdina, prestes a explodir em escândalos no mundo corporativo. Pois é, Rosemir não é só uma ex-mendiga com um sorriso estrelado, logo após se formar em relações internacionais. Sim, aquela moça esforçada, que ninguém dava nada. Ela conseguiu um emprego justamente na empresa do Paulo. Isso mesmo, Saad Comércio Internacional. Um império bilionário comandado por um homem tão carismático quanto enigmático. O que parecia um encontro do destino. Lentamente mostrou fios bem amarrados atrás das cortinas luxuosas. Na empresa, a tensão era palpável. O olhar dela tremia de emoção e medo ao mesmo tempo. Paulo, sedutor e cheio de segredos, aproximava-se daqueles olhos cheios de luz que pareciam guardar tempestades. Um imã perigoso que os atraía apesar dos riscos. Mas o segredo veio à tona. Suas famílias tinham um acordo antigo de casamento arranjado. Um pacto velado para manter alianças financeiras e políticas. Um cenário cruel que ameaça quebrar o sonho intenso deles. O pai de Paulo, um homem autoritário de olhar gelado, exigia respeito às tradições, uma prisão dourada para Rosemir. Mas Paulo, cansado do jugo, da herança, decidiu cancelar o contrato silencioso, revoltando e aterrorizando toda a alta sociedade. No meio dessa tempestade, Rosemir não hesitou. Lançou uma proposta inesperada. E se o novo pacto fosse feito a partir do amor real, não das expectativas sufocantes que os prendem? E foi assim, com os nervos à flor da pele e o coração explodindo de coragem, que protagonizaram uma cerimônia romântica, trocando votos diante de uma plateia surpresa. Luzes piscando, gente sussurrando, olhares de choque e esperança se misturando no ar. O mundo assistia, boquiaberto. Eles estavam se rebelando contra tudo, contra os fantasmas do passado, contra o poder das tradições. Mas no fundo, quando a festa acabou e o silêncio tomou conta, uma pergunta gélida martelava. Será que eles realmente conseguirão seguir o coração? Ou as sombras antigas ainda vão assombrar, ameaçando destruir esse novo começo? O que Rosemir e Paulo têm pela frente é uma batalha de amor contra destino, e ninguém sabe como vai acabar. Você sente o nó na garganta? A ansiedade latejando? Pois segura firme, porque essa trama só está começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Não havia como negar. A cerimônia recém-concluída deixara todos em choque. Olhares perplexos se cruzavam ao redor, enquanto Rosemir e Paulo se afastavam, mãos entrelaçadas, como se o mundo pudesse desabar a qualquer momento, mas ainda assim, juntos por amor. Era um momento de glória e rebelião ao mesmo tempo, um grito silencioso contra tradições que pareciam inquebráveis. Mas sem que ninguém soubesse, uma tempestade se aproximava. Logo que deixaram a festa, um clima tenso pairava no ar. Na mansão do Saad, Paulo estava prestes a descobrir que o que o esperava em casa era muito mais do que uma recepção calorosa. Enquanto Rosemir se ajeitava para descansar após a adrenalina do dia, Paulo sentiu o peso do olhar severo do pai. Um homem frio que não engolia a revolução que acabara de presenciar. O relógio parecia funcionar mais devagar. O silêncio ecoava entre eles, como se o provérbio "o que não se diz é o que mais pesa" estivesse se tornando realidade. "Você realmente achou que poderia fazer isso?" o pai disse, com a voz carregada de desprezo. Uma mistura de medo e indignação tomou conta de Paulo. Ele sabia que aquele momento nunca seria esquecido. Estava prestes a desencadear um escândalo que exemplificaria a ruptura de seu mundo. Rosemir entrou no instante, acreditando que a discussão terminaria ali. Mas quando viu o semblante tenso de Paulo, uma onda de preocupação tomou conta dela. "O que está acontecendo?" ela perguntou, já sentindo a acidez da atmosfera. Foi nesse momento que a campainha tocou, quebrando a tensão. Um mensageiro adentrou a sala, ofegante e com uma expressão nervosa, levando um envelope selado. "Para o senhor Paulo Saad", informou, com um tom de sobrenome decorado que era não apenas uma formalidade, mas um prenúncio de que algo estava errado. Paulo abriu o envelope apressadamente, sentindo o coração acelerar. Assim que os olhos correram pelo conteúdo, um frio percorreu sua espinha. O que estava escrito ali parecia um pesadelo. A herança da família está em perigo. A união de Paulo e Rosemir não é apenas um escândalo. É uma traição. O acordo antigo não foi rompido. Ele apenas aguardou o momento certo para ser executado. Rosemir observou a transformação no rosto de Paulo, de encantamento e determinação para uma sombra de pânico. "O que foi?" ela perguntou, a ansiedade crescendo. "É um aviso", ele respondeu, a voz trêmula. "Tem algo que você não sabe sobre mim, sobre nós, nossas famílias. Elas não apenas queriam nos unir, mas também lutam por algo maior. E isso envolve muito mais do que amor." A revelação pairou no ar como um raio prestes a cair. O cerco ao sonho deles estava se fechando, e a verdade que Paulo parecia esconder a princípio agora estava ameaçando explodir como um vulcão. "Que coisa é essa, Paulo?" questionou Rosemir, o nó na garganta aumentando. Ela se sentia desmoronando. O amor que acreditava ter conquistado agora parecia ser apenas uma fachada sobre uma farsa inquietante. Enquanto esses sentimentos turbilhonavam, Paulo finalmente agarrou o braço dela, preocupando-se mais do que nunca. "Rosemir, precisamos sair daqui. Não estamos a salvo, e não apenas de olhares. Há algo muito maior em jogo." E assim, com as emoções à flor da pele, eles se viraram para o futuro.
Sem saber que uma guerra subterrânea pronta para explodir se desenrolava nas sombras. O chão sob seus pés parecia tremer, e a pergunta ardente na mente de Rosemir ecoava: até onde eles poderiam ir para lutar por esse amor? O mundo deles estava à beira do colapso, determinados a enfrentar a tempestade, mas com segredos que poderiam arruinar tudo. O próximo passo seria tudo ou nada, e ninguém sabia onde essa história estava prestes a levá-los. Quando Paulo olhou para Rosemir, uma onda de pânico tomou conta dele. Ele tinha que contá-la a verdade, mas se sentia preso. Mas antes que tudo pudesse sair de sua boca, o cheiro do medo pairava no ar como um denso vapor, sufocando cada palavra que tentava pronunciar. A pergunta girava em suas mentes. Até onde estavam dispostos a ir por amor? Rosemir, precisamos sair daqui. Não estamos a salvo, e não apenas de olhares. Há algo muito maior em jogo. Paulo segurou a mão dela com força, como se pudesse transmitir sua urgência ao toque. A tensão convertia-se em eletricidade ao seu redor, mas antes que pudessem se mover, a porta se abriu com um estrondo. Um homem alto, de terno bem cortado e olhar penetrante, entrou como um furacão. Ele não era um estranho. Era Ricardo, irmão mais velho de Paulo, um homem que sempre se opôs à sua idealização de liberdade. Precisamos conversar. Sua voz era um trovão, ecoando na sala. Rosemir trocou olhares inquietos com Paulo, aterrorizada. Quem é esse? Sussurrou, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. É o Ricardo, o homem mais manipulador que já conheci, murmurou Paulo, ainda encarando seu irmão, que agora se aproximava com passos firmes. O clima esfriou instantaneamente, como se uma tempestade estivesse prestes a explodir. Você não devia ter feito isso, Paulo, disse Ricardo, o desprezo transparecendo em cada sílaba. Você não sabe as consequências disso. Eu sei muito bem o que estou fazendo. Paulo retrucou, desafiando o irmão. Não vou me deixar levar por acordos de família antigos. Isso é sobre amor. Isso é sobre tudo, irmão. A herança, o poder, o que nossa família representa. E agora, você jogou tudo fora por uma mendiga? Ricardo fez uma pausa, como se estivesse esperando um momento de epifania. Sim, é isso que ela é. Uma jogada suja no nosso tabuleiro. Cale a boca! Rosemir gritou, a raiva fervendo dentro dela. O chiado de um choque reverberou na sala. Você não sabe nada sobre mim, não? Ou talvez você seja a única que não percebeu. A verdade, Rosemir, é que você não é apenas uma ex-mendiga. Ninguém aqui é quem parece. O olhar de Ricardo permaneceu firme, pois ele soltou uma bomba que encandecia a atmosfera. Você é fruto de um experimento que a nossa família mantém nas sombras há décadas. O silêncio caiu como uma cortina pesada, enquanto a verdade impactava como um soco no estômago. Os olhos de Rosemir se arregalaram, incapazes de compreender. O que você está dizendo? Seus pais, eles fizeram parte de um projeto, uma manipulação genética, uma forma de controle da linhagem. Você não é só uma mulher comum, Rosemir. Você é um protótipo, feito para unir mundos que nunca deveriam se misturar. As palavras de Ricardo cortaram o ar, e a sala parecia tremer ao redor deles. Isso não pode ser verdade. Rosemir balançou a cabeça, recusando-se a aceitar. O nó na garganta dela cresceu, sua visão embaçada por lágrimas de incredulidade. Você está mentindo. Eu juro que não. Sua vida, sua luta, tudo isso foi orquestrado. E, agora, com o seu casamento, as pessoas vão querer saber quem você realmente é. E a verdade vai vir à tona.
O sorriso satisfeito de Ricardo mostrava que ele havia calculado cada palavra. Paulo olhou para Rosemir e o desespero cruzou seu rosto. Seus sonhos estavam desmoronando diante dele. Você não pode fazer isso, Ricardo. Ela é a mulher que eu amo. Amor? Ricardo riu, mas não havia alegria em sua risada. Esse amor é uma bomba relógio prestes a estourar. E no final, vem a morte. Todos nós seremos arrastados. Você vai ver. Rosemir se afastou, os olhos cheios de medo e confusão. O chão estava se movendo sob seus pés, e a certeza que tinha se desfez em um instante. Eu sou, então? O que você quer de mim, Ricardo? Com a voz trêmula, Paulo pegou a mão dela novamente. O que era amor agora parecia um labirinto sem saída. Não podemos deixar que isso nos separe. Mas será que fomos realmente juntos desde o começo? A pergunta de Rosemir ecoou pela sala, levantando uma nova nuvem de insegurança. Ela queria acreditar, mas as sombras da verdade estavam se aproximando. E quando a tensão atingiu seu ápice, a luz na sala piscou e apagou, envolta em um breu absoluto. O grito de Rosemir cortou a escuridão, e uma figura familiar apareceu, contornando a sombra da porta. Uma mulher com um sorriso enigmático. Ver novamente. Surpresa, meus queridos! Ela exclamou e o mundo deles desabou ainda mais. A única pergunta que pairava no ar agora era: até onde a verdade pode levar um amor que nasceu entre mentiras? Surpresa, meus queridos! A mulher que apareceu na porta era Isabela, a antiga namorada de Paulo. O que deveria ser um momento de felicidade cortado pela tensão se transformou em um pesadelo instantâneo. Seus olhos brilhavam com um misto de alegria e vingança, e o sorriso que ela trazia não era nada acolhedor. O clima na sala mudou radicalmente. Paulo estava paralisado e Rosemir sentiu o estômago revirar. O nome de Isabela ecoou como um trovão. Isabela? Paulo repetiu, sua voz mal saindo. O que você está fazendo aqui? Eu vim te oferecer uma alternativa, irmão. Ela disse, andando com confiança pela sala, sem desviar o olhar de Rosemir. Uma escolha entre o que você ama e o que sua família realmente é. O tom dela era desafiador, como se estivesse prestes a revelar um segredo muito mais profundo do que qualquer um ali poderia imaginar. Alternativa? Que alternativa, Isabela? Paulo perguntou, a raiva começando a fervilhar dentro dele. Sobre o que você está falando? Isabela olhou profundamente nos olhos de Rosemir, bem como se estivesse decifrando cada camada de sua alma. A verdade, meu amor. A verdade sobre você e sua linhagem. Ela se virou para Ricardo, que observava tudo com uma expressão de satisfação. Ninguém acredita que você tenha se casado porque ama uma mendiga. Isso é uma fachada. Você foi enganado. Aquelas palavras cortaram o ar. Rosemir deu um passo atrás, o rosto pálido. Os rumores sobre sua origem estavam tomando forma, e a ideia de ser um experimento não parecia tão absurda assim. Chega! Você não pode simplesmente entrar aqui e... Paulo começou, mas Isabela levantou a mão, interrompendo-o. Você realmente acha que ainda há salvação para vocês dois? A união de Paulo e Rosemir não é apenas um escândalo, é uma traição. Vocês não conhecem as coisas que estão envolvidas. Você devia saber, Paulo. Tudo é um jogo, e você está prestes a se tornar uma peça. Descartável. Ricardo sorriu, muito satisfeito com a reviravolta. Veja, não somente o amor de vocês é uma ilusão. Está tudo interligado. O passado de Rosemir, o futuro da nossa família e o poder que nossas linhagens podem ter, juntos ou separados. Rosemir olhou para Paulo, confusa, se sentindo em um labirinto apertado.
Paulo, o que está acontecendo? O que você não me contou? O aperto no peito dela era quase insuportável, como se uma verdade monstruosa estivesse prestes a ser revelada. Isabela, aproveitando a fraqueza do momento, prosseguiu. Se você realmente a ama, tem que saber o que está em jogo. Não é só a sua vida e a dela que estão em risco. É tudo. Um pacto antigo e obscuro que sua família fez tem o poder de destruir o que vocês têm. Rosemir não é uma simples mulher. O que você não entendeu é que ela é a chave para um segredo muito pior. Uma onda de pânico passou por Paulo. Cada palavra de Isabela era como um golpe. Ele não sabia como reagir, mas a verdade do que ouvira invadia seus pensamentos como uma tempestade. Ele estava começando a duvidar de tudo, de sua relação, de sua escolha e até de quem ele realmente era. Enquanto a tensão se intensificava, a luz começou a falhar, jogo de sombra na sala, criando formas estranhas nas paredes. O clima ficou pesado, quase sufocante, e de repente, um barulho estrondoso ecoou pela mansão. A porta foi aberta com força e figuras encapuzadas entraram, suas presenças ainda mais ameaçadoras do que a discussão que já fervia no ambiente. Rosemir segurou a mão de Paulo, com o pânico crescendo. Paulo, o que vamos fazer agora? O que isso significa para nós? Ela sentiu o chão tremer sob seus pés. O amor deles estava sendo puxado em várias direções, e a dúvida começava a tomar conta. Ninguém sabia que o que viria a seguir seria ainda mais devastador do que qualquer segredo revelado. Havia uma guerra se formando, e no centro dela, um amor que parecia ter se formado sobre as regras mais traiçoeiras. E agora, qual era a verdadeira natureza de tudo isso? Até onde tudo estava prestes a ir? As figuras encapuzadas se aproximavam lentamente, e no fundo a pergunta permanecia: será que esse amor conseguiria resistir ao caos que se aproximava? Enquanto a luz piscava, criando uma atmosfera tensa, a porta se abriu com um impacto que ecoou pela sala. A figura encapuzada deu um passo à frente, revelando um rosto que ninguém esperava ver. Era Maria, a mãe de Rosemir, surgindo das sombras, como um fantasma do passado. Os olhos dela estavam cheios de uma mistura de dor e determinação. Não pode ser, mãe. Rosemir tropeçou nas palavras, a incredulidade estampada no rosto. O choque era palpável, como uma explosão que reverberava em seus corações. Paulo estava paralisado. O que ela estava fazendo aqui? E por que agora? Eu não sabia que você estava viva. A voz de Rosemir mal saiu, mas a ansiedade crescia dentro dela. Ele não tinha ideia do que aquele encontro significava. Maria, com suas mãos trêmulas, olhou para Paulo antes de fixar os olhos na filha. Rosemir, eu preciso que você me escute. A urgência na voz dela cortou o ar. Eu vim aqui para impedir que você cometa um erro maior. Os murmúrios na sala aumentaram. Isabela e Ricardo trocavam olhares cúmplices, como se soubessem que a tempestade estava prestes a se intensificar. Rosemir sentia o sangue ferver nas veias, enquanto o passado começava a colidir com o presente. Você não entende, filha. A verdade sobre você, sobre nós, pode destruir tudo. Maria continuou, seu olhar agora gravado na filha, em um pedido silencioso por compreensão. Destruir tudo? Paulo se adiantou, o medo dando lugar à raiva. O que você está dizendo? O que a senhora sabe sobre nós? Eu sei mais do que você imagina. Maria respirou fundo, como se cada palavra fosse um peso imenso
que estava carregando há anos. Você não nasceu apenas para ser feliz em um conto de fadas. Você é parte de um plano maior, um legado que não pode ser ignorado. Um plano maior? Rosemir sussurrou, a realidade começando a desmoronar ao seu redor como um castelo de cartas. O que você quer dizer com isso? Quando você nasceu, sua família estava envolvida em algo poderoso. Este casamento entre você e Paulo é mais do que amor. É uma aliança, um acordo. Maria hesitou, seus olhos cheios de lágrimas. Eu não consegui evitar, mas vim avisá-la. O que está em jogo é muito mais sério do que você pensa. O ar começou a ficar pesado, e o peso da verdade foi subindo como uma onda avassaladora. Você está dizendo que tudo isso foi decidido antes de eu nascer? Rosemir perguntava com a voz entrecortada, um nó visível na garganta. Exatamente. Sua vida foi moldada por interesses que você nunca compreendeu. A união das famílias é o que a nossa linhagem exige. Maria balançou a cabeça, derrotada. E agora elas não vão deixar isso passar em branco. Você está me dizendo que sou apenas uma peça em um jogo de xadrez? O tom de Rosemir se tornava desesperado. Toda a minha luta, isso não vale nada? Vale sim, filha, mas há forças muito maiores envolvidas. Maria se aproximou, como se quisesse proteger Rosemir de uma verdade devastadora. Mas a dor estampada no rosto da filha era insuportável. Se você se casar com Paulo, a ira das famílias vai ser imensa. Eles vão querer um sacrifício e não vão parar por nada. Os olhos de Paulo estavam fixos em Rosemir, buscando apoio. Mas havia um eco de terror em seu olhar. Ele sentia que, de alguma forma, tudo aquilo parecia se desenrolar como uma armadilha que nunca poderia escapar. A atmosfera na sala era pesada, cada um tentando entender o que aquela revelação significava para os seus destinos. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo estrondo de mais figuras surgindo na porta. Desta vez era um grupo de homens vestidos de preto, com expressões frias e decididas. Eles avançaram, e uma sensação de terror tomou conta de todos. A cerimônia deve ser interrompida, disse um deles com firmeza. Em jogo, do que qualquer um poderia imaginar. Rosemir sentiu o coração disparar. O que vocês querem de mim? A pergunta saiu em um fio de voz. Nos siga, você tem um destino a cumprir, e não pode ignorá-lo. As palavras ecoaram como um aviso severo, e a sala parecia girar ao redor dela. Enquanto a tensão crescia, Rosemir sabia que as escolhas que faria a partir daquele momento poderiam mudar tudo. Ela precisava decidir o que era mais importante, o amor por Paulo ou a vida que nunca soube que era sua. E quando a verdade começa a se desdobrar, o que vai sobrar dela mesma? A pergunta ecoava em sua mente e nenhuma resposta parecia suficiente. A tensão estava insuportável. As figuras encapuzadas se aproximavam, e o ar ficava cada vez mais pesado, como se a sala estivesse prestes a desabar. Vocês não têm o direito de... Paulo começou, mas uma das figuras ergueu a mão. Silêncio. A voz era firme, mas não ameaçadora. Não estamos aqui para brigar. Estamos aqui para esclarecer a verdade. O homem que tirou o capuz revelou uma face familiar. Era Leonardo, o primo de Paulo. Um jovem que sempre esteve à sombra da família Saad. Seus olhos, normalmente tão despreocupados, estavam agora cheios de seriedade. Leonardo? Perguntou Paulo, confuso. O que você está fazendo aqui? Eu vim trazer uma verdade que todos se recusam a ver. Leonardo respondeu seu tom pesado. Ninguém está seguro. Todos nós estamos em perigo por causa do que as nossas famílias planejaram. Rosemir olhou de Paulo para Leonardo, seus pensamentos voando. O que você quer dizer com isso?
Leonardo respirou fundo. O casamento de vocês não é apenas um escândalo. É parte de um engodo, um sacrifício que na verdade foi decidido muito antes de vocês nascerem. Os olhos de todos se arregalaram, como se um raio tivesse atravessado a sala. A voz de Maria, a mãe de Rosemir, se fez ouvir em um tom desesperado. Você não pode fazer isso. Você não pode expor nossos segredos. Mas Leonardo não hesitou. Os segredos já estão expostos, Maria. O que eles farão com essa revelação pode destruir tudo que vocês construíram. Mas a verdade é que Rosemir não é apenas uma peça nesse jogo. Ela é tudo. O olhar de Rosemir se voltava para Leonardo. Agora um emaranhado de emoções. Tudo o que você diz soa insano. Meu passado, minha luta, tudo isso pode ser uma mentira? Seus pais foram parte de um projeto obscuro, um experimento genético que visava criar seres híbridos com poderes sobrenaturais. Você é uma dessas pessoas, Rosemir. A declaração de Leonardo atingiu como um soco. O chão parecia tremer sob seus pés, e Rosemir quase caiu. Não, não pode ser. Ela sussurrou, a mente girando. Isso não faz sentido. Ela estava procurando por respostas. Mas cada nova peça parecia só aumentar o quebra-cabeça. Faz sentido, sim, insistiu Leonardo. E é por isso que você precisa entender. Alguém da sua própria família está tentando destruir você. O que eu sei é que o seu casamento estava dentro de um plano de controle que vai muito além de amor ou poder. Em algum lugar, alguém quer que você retire o que é deles, e eles vão parar em nada para conseguir isso. Os murmúrios cresceram na sala, enquanto Isabela e Ricardo trocavam olhares de espanto e medo. O controle que sempre pensaram ter agora parecia desmoronar. Mas quem? Rosemir sussurrou, sua mente já quase em frangalhos. Antes que Leonardo pudesse responder, um barulho ensurdecedor ecoou pela casa, uma explosão. O vidro da janela se despedaçou, e o alvoroço tomou conta da sala. Todos gritaram e se atiraram para o chão. Rosemir perdeu o equilíbrio e caiu, vendo as sombras se multiplicarem na confusão. Nesse momento caótico, uma figura encapuzada atravessou a cena, não se importando com os olhares apavorados. Ela veio na direção de Rosemir. Você é escolhida, a figura gritou, estendendo a mão. O tempo está se esgotando. Paulo levantou-se, mesmo com o terror tomando conta dele. Não, Rosemir, cuidado! Ele tinha que protegê-la, mas tudo parecia estar fora de controle. Naquele instante, Rosemir viu seus próprios medos e inseguranças se chocando com a urgência da figura. O que ela realmente era. O que tudo isso significava. O eco da explosão se espalhava como um mantra, enquanto a cena girava ao redor dela. O que estava prestes a acontecer mudaria radicalmente o curso de tudo. Rosemir sabia que as escolhas feitas nesse instante podem não apenas desfigurar famílias, mas também a próxima geração. E uma sensação estranha, quase familiar, começou a surgir dentro dela. Seria essa a verdade batendo à porta? O futuro deles estava em jogo. Mas o que isso significava? Agora, a pergunta era: quem realmente estava no controle e a que custo isso viria? A luz piscava ao redor, e o caos se instalava. Rosemir estava atordoada. Aquelas sombras se aproximavam, e a figura encapuzada gritava com urgência. Você é a escolhida. E naquela fração de segundo, ela percebeu a intensidade da situação. O coração batia forte, como um tambor ensandecido. Paulo se atirou à frente dela,
a determinação estampada no rosto. Não, Rosemir, cuidado! Então, com um movimento brusco, a figura se revelou. Era uma mulher, lábios pálidos, olheiras profundas. Sou eu, mãe, os olhos brilhando com uma força que Rosemir jamais vira. Era Ana, sua mãe, que ela acreditava estar morta. O choque reverberou pelo ambiente, como uma onda imbatível. Mãe! A voz dela tremia, mal acreditando no que via. Ana avançou rápido, mas antes que pudesse tocar Rosemir, um grito raspado cortou o ar. Esse amor é uma ilusão, filha. Isabela gritou, sua voz carregada de veneno. Você não é a filha dela. Você é uma invenção. Os olhares se cruzaram, exacerbatados, e um momento de paralisia tomou conta. Rosemir lutava contra a confusão, e um aperto no peito quase a fez desmaiar. O que você está dizendo? Sua voz saiu mais baixa, mal conseguindo assumir a gravidade da revelação. Não pode ser. Sim, você é um experimento. Tudo foi planejado. Suas memórias, seus sentimentos. Tudo fabricado para criar essa aliança. Isabela continuou, com um sorriso que deixava claro o desprezo que sentia. A sua ligação com Paulo não é natural. É uma manipulação. Paulo balançou a cabeça, tentando processar. Isso não faz sentido. Não. Pode ser verdade. A negação pulsava em cada palavra dele. Uma batalha entre a realidade e o que estava sendo revelado ali. Ana tomou uma atitude. Rosemir, escute, querida. Tudo isso é verdade, mas sou sua mãe sim, e eu lutei contra essas forças o tempo todo. O que você precisa saber é que sua vida inteira foi utilizada como parte de um plano que não conseguimos evitar. Enquanto as palavras dela se desenrolavam, o chão parecia tremer sob os pés de Rosemir. Era como se tudo ao seu redor estivesse desmoronando. Olhar para Paulo foi doloroso. O que ele pensaria agora? Certa vez, houve o experimento que buscava criar um novo tipo de ser humano. Um híbrido. E você é o resultado disso. Ana disse, a voz embargada. Cada palavra arrastando um peso insuportável. Os verdadeiros interesses por trás de tudo não são amor ou poder, mas controle absoluto. Você está me dizendo que minha vida foi uma farsa? Rosemir questionou, a raiva misturando-se à dor. Ela se afastou, parando para se recompor, mas a sensação a envolvia como uma névoa sufocante. Sim, Isabela exclamou, com um tom de triunfo. E se você se casar com Paulo, vai abrir as portas para consequências que você nem imagina. Há pessoas que monitoram essa união. As figuras encapuzadas começaram a se aproximar ainda mais, cercando Rosemir e Paulo. Um homem do grupo falou com uma voz autoritária. Precisamos da escolhida com a gente. As linhagens não podem ser misturadas sem o devido aviso. O alarido se intensificou e Paulo segurou a mão de Rosemir novamente, determinado a não deixá-la ir. Eu não vou deixá-la. O amor que temos é real, mesmo que tudo isso esteja em jogo. Mas o tempo parecia se esgotar. Rosemir estava dividida entre dois mundos, o que acreditava e o que estava sendo revelado. E no meio do turbilhão emocional, uma certeza começou a se formar. Se minha vida não é minha, então de quem é? Então, como se as estrelas se alinhassem, Isabela soltou uma última bomba. E se eu te dissesse que eu também fui parte desse experimento? Eu sou a razão pela qual você está aqui. Não sou apenas sua rival, sou o que eles sempre quiseram que você fosse. Os olhos de Rosemir se arregalaram, e o mundo ao seu redor pareceu desabar. O que era real?
E o que fazer diante de tanta verdade? A sala estava em caos, a sombra se aproximando cada vez mais, e a única certeza que ela tinha era que nada seria como antes. E no fundo, a pergunta vagava solta. E se todo esse amor fosse apenas outra manipulação das sombras? A luz da sala fliquerava, mergulhando todos em um jogo de sombras e mistérios. Rosemir estava em choque, seus pensamentos um turbilhão de emoções. Você é uma invenção. As palavras de Isabela reverberavam na sua mente como um eco insuportável. A figura encapuzada à sua frente, que se revelou como sua mãe Ana, agora estava cercada por uma tempestade de revelações e acusações. Eu sou sua mãe. Ana exclamou, com a voz cheia de desespero. O clima estava pesado. Paulo olhou para Rosemir, buscando apoio, mas havia uma confusão tão intensa que parecia esfriar o amor que sentiam um pelo outro. Ele tentou resgatar alguma certeza, qualquer coisa que o fizesse acreditar que tudo aquilo poderia ser uma farsa. Mas o olhar de Rosemir, cheio de dor e raiva, era um cegante raio de verdade. E se eu te disser que você não é a única que está ligada a este experimento? O tom de Leonardo cortou o silêncio tenso, como um trovão no meio da tempestade. Todos se viraram para ele. A expectativa pesava no ar. Como assim? Paulo questionou, sua voz trêmula, o coração acelerado. Leonardo respirou fundo. Existem mais de nós. Há outros como vocês. O que Isabela disse é só a ponta do iceberg. Rosemir não é apenas um projeto. Essa batalha envolve mais pessoas. E uma delas está mais perto do que você imagina. Rosemir sentiu o estômago embrulhar. Mais perto de mim? O que você quer dizer? Sua voz saía entrecortada. Cada resposta parecia um golpe. Então, antes que qualquer um pudesse responder, houve um estrondo ensurdecedor, vindo do fundo da mansão. A porta do salão se abriu com força, e uma figura familiar entrou, arrastando um carro de mão cheio de equipamentos estranhos. Era Tiago, ex-colega de Rosemir do centro e amigo de longa data. Ele estava com expressão de pânico. Você não pode ficar aqui, Rosemir. Eles estão vindo, ele gritou, olhando para a sala cheia de tensões. Quem está vindo? Rosemir perguntou, angustiada. Ela olhou para Paulo. Seu corpo estava tenso, como uma corda prestes a estourar. Tiago não tinha tempo a perder. A organização que criou você, eles souberam do seu casamento e não vão permitir. Você não pode se unir a Paulo. Isso destruirá tudo. Destruir? O que mais? Está em jogo. O desespero de Rosemir crescia, os olhares agora se viraram para Tiago, na esperança de respostas. Ele agarrou os braços de Rosemir. Não é só um experimento, Rosemir. Você é a chave para desenferrujar um poder ancestral que pode alterar o curso de tudo. Eles não querem que você se una a Paulo, porque essa união daria a vocês um poder imensurável. Poder? Que poder é esse? Paulo interrompeu, a raiva e a confusão sobressaindo. A linhagem do Saad e a sua, elas foram projetadas para se fundir. Se vocês se casarem, criarão um novo tipo de ser, e eles sabem que isso mudará a dinâmica de toda a estrutura de poder. Tiago respondeu. Há urgência em sua voz inegável. Nesse momento, um grito rasgou o ar. Uma das figuras encapuzadas agarrou Isabela, puxando-a para fora como se soubesse que ela era uma traidora. Você sabia e não disse. A voz masculina era firme e autoritária, como se cada palavra viesse carregada de poder. O coração de Rosemir pulou. Isabela, o que você sabe? A traição estava clara nos olhos de Isabela. Um brilho frio
que só aumentava a inquietude na sala. Eu não fiz nada. Isabela tentou se defender, mas a pressão aumentava, e antes que pudesse dar mais explicações, outra figura encapuzada a arrastou pelas portas do salão, somando-se ao tumulto do que estava acontecendo. Antes que alguém pudesse reagir, Tiago olhou para Rosemir com um semblante grave. Precisamos de você, Rosemir. Esse amor é poderoso, mas você precisa decidir quem realmente você é. A sua escolha pode mudar o destino de todos nós. Rosemir sentiu o peso das palavras dele cair sobre ela como uma tempestade. O destino dela e de Paulo estava nas mãos dela. E com uma atmosfera ainda mais carregada, a pergunta ecoava: até onde você iria por amor? E o que estava prestes a acontecer poderia abrir as portas para um novo começo, ou para a destruição de tudo o que conhecia. A tensão no ar era palpável. Cada pessoa na sala aguardando por uma resposta, como se todos os destinos estivessem entrelaçados. E no fundo, a única certeza era que tudo estava prestes a mudar, e que segredos mais obscuros ainda estavam escondidos na escuridão. O chão tremia sob os pés de Rosemir. As palavras de Tiago ecoavam em sua mente como um grito desesperado. Eles estão vindo. O ar estava carregado de tensão, e todos na sala pareciam retidos em um momento congelado, como se o mundo estivesse prestes a desabar. E, de repente, outra explosão. Mas não foi uma explosão física. Foi algo bem mais profundo. Um estalo. Um vidro quebrando na fragilidade do ar. E então, tudo aconteceu em um piscar de olhos. As luzes cortaram e, na escuridão, o pânico tomou conta. Rosemir sentiu uma mão gelada pressionar seu braço. Era Ana, sua mãe, que se virou para ela, olhos preenchidos de um terror que ela nunca imaginou ver. Corra! A voz dela ressoou grave, e naquela fração de segundo, uma nuvem de sombras surgiu em direção a elas. Mas não eram apenas os encapuzados que vinham. Eram também pessoas que Rosemir nunca esperou ver. Amigos de infância, conhecidos, todos entrando como uma avalanche, e no meio deles, uma figura que fez seu coração parar. Era o pai de Rosemir. Você voltou! Você está aqui! Ela queria acreditar que fosse um sonho. Sentiu o peso da culpa e do passado pesando como uma âncora. A raiva pelo abandono misturava-se com a esperança. Ele apareceu no momento mais caótico da sua vida, e não sabia se deveria confiar nele. Você não me entende, Rosemir. Precisamos de você. O futuro de muitas vidas depende de sua escolha agora. Você não é só um experimento, você é a chave. O tom dele era urgente, e ela percebeu o quanto suas palavras aqueciam um lugar frio em seu interior. Quem é você? Isabela cortou a atmosfera tensa com a voz afiada como uma faca. O que você quer com ela? O desprezo em seu olhar era palpável. A rivalidade que havia entre elas nunca parecia tão intensa. Quero proteger minha filha, o homem respondeu, e as mãos trêmulas de Rosemir se contraíram. Ela é mais forte do que imagina. Você não sabe os poderes que despertará com essa união. Ele apontou para Paulo, que estava paralisado ao lado dela, buscando entender cada palavra. Poderes? Que poderes? Rosemir se sentiu perdida. Meu amor por Paulo não pode ser uma arma. Eu não sou uma arma. Mas as revelações não pararam. Você é a chave para interromper a antiga linhagem que deseja seu controle. Eles nunca aceitarão essa união. E é isso que você precisa entender. O alvoroço aumentava ao redor, e a pressão era esmagadora. Neste momento, uma figura de dentro do grupo encapuzado avançou, um brilho ameaçador nos olhos.
Chega de proteger sua filha, velho tolo. A verdade é que ela não escapa tão fácil. A linhagem do Saad e das outras famílias nunca permitirá que essa união aconteça. O murmúrio na sala cresceu. A tensão ficou tão palpável que Rosemir achou que não conseguiria respirar. E então, a virada que ninguém esperava aconteceu. Os encapuzados se moveram com precisão, e um deles, desvencilhando o capuz, revelou um rosto que fez o coração de todos congelar. Era Ricardo. Surpresa, minha querida irmã. A palavra irmã cortou o ar como uma lâmina. Irmã? O choque foi instantâneo. O quê? Não era possível? Uma onda de incredulidade tomou conta de Rosemir, enquanto tudo o que ela pensara conhecer se desmoronava. Como poderia isso ser verdade? Sim, irmã, tudo isso foi planejado para você. Acreditar que era apenas uma mendiga, mas sua verdadeira origem sempre esteve reprimida. Ele olhou para Paulo, um sorriso de superioridade no rosto. E agora, você e Paulo são ferramentas em uma guerra que nem imaginam. As palavras ressoaram, como sinos de alarme batendo em sua mente. Cada peça que se encaixava trazia novos pesadelos. Toda a sua luta, toda a sua vida, uma encenação numa peça que a tornara uma marionete. Seu amor era apenas uma parte de um plano muito maior, muito mais hediondo. Ricardo, você está mentindo. A negação estava a um fio da agonia, mas ele não hesitou. Está mesmo? O legado que você não conhece é um dominador e envolve mais que apenas amor. Você precisa escolher, Rosemir. Irá aceitar seu destino ou irá lutar contra ele? E enquanto o pânico ressoava ao redor, a pergunta pairou no ar gelado, mais afiada que qualquer lâmina. Quem ela realmente era? E para onde seu amor a levaria agora? O caos na sala era ensurdecedor. Rosemir sentia o coração pulsar freneticamente no peito, incapaz de acreditar nas revelações. Ricardo, o que você quer dizer com isso? O ar parecia pesado e, ao mesmo tempo, cheio de eletricidade. Paulo, ao seu lado, enfrentava o irmão com raiva e confusão em seus olhos. Eu sou a chave para tudo, afirmou Ricardo com um sorriso desafiante. Mas Rosemir não sabia se deveria acreditar nele. O olhar de Ricardo escaneava a sala, mas ao mesmo tempo havia um brilho de alerta ali. Ela precisava agir. Mãe, Rosemir virou-se para Ana, buscando a única fonte de segurança diante do caos. O que você escondeu de mim? É tudo verdade? Ana respirou fundo, um gesto pesado, como se estivesse carregando o peso do mundo. Rosemir, não posso explicar tudo agora, mas você é especial. Tem um poder que pode unir ou destruir. E eles, apontou para as figuras encapuzadas. Eles não vão parar por nada para te impedir. A tensão explodiu com a entrada de Tiago, seu amigo do centro. Rosemir, eles sabem que você está aqui. Precisamos fugir agora. Paulo segurou a mão de Rosemir com força, como se soubesse que era o único elo de proteção que ainda restava. Não vamos deixar você ir embora, Rosemir. Nós lutamos juntos, não é? O tumulto aumentou. As sombras avançaram, e as vozes se confundiam em um mar de gritos e ameaças. Era uma verdadeira batalha pela sobrevivência. Para onde nós vamos? Rosemir perguntou, a ansiedade crescendo em seu peito. Tiago gritou, a saída está do outro lado. Temos que correr. Com um movimento rápido, Rosemir puxou Paulo e juntos correram em direção à saída. Cada passo era um desafio. Podiam sentir os olhos deles, sombrios e famintos, seguindo-os. Vá, Tiago gritou, segurando a porta aberta. Eu vou ficar para trás. Preciso atrasá-los. Não, você não.
Pode ficar. Rosemir gritou de volta, mas Tiago a empurrou suavemente, forçando-a a ir. Enquanto corriam, as lembranças vieram à mente de Rosemir. Sua infância nas ruas, os sonhos que sempre teve, a luta constante. E agora, naquele momento caótico, precisavam decidir. Iriam se deixar levar pela tempestade ou lutariam contra tudo e todos? Finalmente, chegaram ao ar livre. O frio da noite envolveu-os, mas não havia tempo para respirar. Ao longe, o som do caos na mansão ainda ecoava. O que vamos fazer agora? Paulo questionou, o medo estampado em seu rosto. Precisamos de um plano, ela respondeu, seu espírito se acendendo com determinação. Se esse é o nosso destino, precisamos escolher como enfrentá-lo. Olharam um para o outro e algo mudou. A conexão entre eles, que havia crescido em meio ao caos, agora era como uma âncora em meio a um mar revolto. Eu não posso te deixar ir, Rosemir. Não posso deixar você lutar isso sozinha. Uma chama de esperança piscou. E se nós não formos apenas eles, se nós formos mais fortes juntos? Nós somos, ele afirmou, segurando sua mão com firmeza. Mas antes que pudessem se perder em esperanças, as figuras encapuzadas surgiram na esquina. Vocês não podem escapar do que foram destinados a ser, uma voz gritou, e as sombras cavalgavam a escuridão. Rosemir e Paulo se entreolharam, sem mais margem para escolhas. O amor deles era mais poderoso que as sombras que se aproximavam com intenções sinistras. Estamos prontos para lutar. E enquanto o confronto se aproximava, a pergunta no ar se intensificava. Estariam prontos para dizer não ao destino que os esperava? Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like, agora, para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final impactante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio, e apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de agir agora.